Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu gostaria muito que você recebesse esse vídeo com muito carinho, com muita atenção, porque é dessa maneira que nós fazemos todos os nossos conteúdos aqui, sempre mentalizando levar a palavra de Deus para a vida de outras pessoas que possam estar precisando de uma palavra de conforto, de uma palavra até mesmo de orientação. E esse é o nosso objetivo, então receba esse vídeo com muita atenção, com muito carinho. Hoje nós vamos dar prosseguimento ao especial que nós começamos sobre Jesus e os seus milagres. Hoje nós vamos falar também uma passagem que está lá no livro de Mateus, no Novo Testamento, sobre alguns dos muitos milagres que Jesus realizou aqui na terra e que foram publicados. Porque nós precisamos nos lembrar que tudo que Jesus operou aqui na terra vai muito além daquilo que as Escrituras nos mostram. Seria impossível escrever e detalhar e materializar tudo aquilo que ele fez. Então, com base no que nós temos, nos relatos bíblicos, hoje nós vamos avançar e dar prosseguimento a esse especial. Então, sem demora, nós vamos ler alguns versículos que estão também no livro de Mateus, no capítulo 8, como nós começamos no vídeo anterior. Agora nós vamos ler do versículo 14 até o 17 e nós vamos ver mais algumas ações de Jesus relacionadas a milagres que ele tenha feito enquanto esteve aqui como homem aqui na terra. Então nós vamos ver aqui: tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Então, a primeira parte que nós vamos ler desses versículos foi a cura da sogra de Pedro, um dos discípulos de Jesus. Ela estava muito mal, estava acamada, estava com febre alta, ardia em febre, e Jesus entrando ali na residência de Pedro e se deparando com aquela situação, obviamente ele vai se compadecer daquela mulher e aí ele vai pegá-la pela mão, e ao tocar aquela mulher, o texto diz que a febre a deixou. Nós vemos dessa maneira como a autoridade de Cristo é algo indiscutível e instantâneo. Ele toca na mão daquela mulher e a febre a deixa, vai embora. Ou seja, nós podemos entender que aonde Jesus entra, não há doença que possa permanecer. Aonde Jesus entra, não há situação ruim que não possa ser revertida. Tanto que o versículo vai terminar dizendo que ela se levantou, já estando curada, e passou a servi-lo. Não apenas numa atitude de gratidão, é claro, por ele tê-la livrado de uma situação tão ruim, mas também nós vemos ali que Jesus ele faz a obra completa. Ele não apenas ele libera a pessoa daquela doença, mas ele não a deixa prostrada. Ele faz com que ela venha a se revitalizar. Ele reage, ele reanima aquela pessoa. Ele traz de volta o ânimo, o vigor, a energia, a disposição, a ponto de que ela não apenas deixou de ficar febril, não apenas deixou de ficar acamada, mas ela veio a servi-lo, porque ela já estava gozando das suas condições perfeitas, a sua saúde, o seu ânimo, a sua energia, a sua boa disposição estavam reestruturadas. Então Jesus ele faz dessa maneira, ele age de uma maneira em que ele não apenas resolve a situação, nesse caso específico, de uma cura, de uma doença, de uma enfermidade, mas ele cuida de todo o contexto ao redor. Ele nos deixa aptos novamente, ele nos deixa de pé novamente para que nós possamos dar prosseguimento com as nossas atividades. Aqui na continuação, nós vamos ver a partir do versículo 16 e versículo 17. Está escrito assim: chegada a tarde,
trouxeram-lhe muitos endemoninhados e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Então esse versículo 16 ele vai falar que ao entardecer trouxeram até Jesus muitas pessoas que estavam endemoninhadas. E o termo é exatamente esse, endemoninhadas, porque isso se refere a uma pessoa que está com um ninho de demônios, ela está possessa, ela está com uma possessão de demônios, em plural, em quantidade. Então trouxeram pessoas que estavam nessa situação para Jesus e trouxeram pessoas também que estavam doentes. E o texto vai dizer que ele meramente com a palavra, ou seja, ele simplesmente falando, ele vai expelir, expulsar, colocar para fora aqueles espíritos imundos e as enfermidades, curando aquelas pessoas. Para a gente poder aqui ter uma noção, né, a Bíblia ela vai nos trazer em alguns textos dos evangelhos, a gente vai ver em alguns versículos aqui do Novo Testamento, pessoas que sofriam porque elas estavam naquele momento endemoninhadas, elas estavam ali sendo controladas por aquela legião, digamos assim, por aquele grupo de demônios que tinham se apossado daquela pessoa. E aquilo trazia uma desgraceira para a vida dela, não só para a vida dela, mas para a vida de quem estivesse perto, com toda aquela violência, com toda aquela situação incontrolável, muitas das vezes até mesmo trazendo sofrimento físico, né? Machucados, aquelas pessoas, elas mesmas se machucando por conta, não obviamente pela sua própria vontade, mas se machucando, se ferindo, porque estavam ali sendo usadas e sendo ali manipuladas por aqueles demônios. Elas já não conseguiam mais exercer a sua vontade própria, digamos assim. Elas já não eram donas das suas atitudes, das suas ações, porque elas estavam com um ninho de demônios nelas mesmas. E o texto vai dizer que Jesus, apenas falando, apenas com a sua palavra, ele exercia a sua autoridade e ele expelia, ele expulsava aqueles espíritos imundos daquelas pessoas, levando aquelas pessoas a um outro nível, tirando aquelas pessoas daquela situação degradante, aquela situação humilhante e trazendo para aquelas pessoas novamente dignidade. Então a gente vê que os milagres que Jesus realizava, eles não compreendiam apenas aquelas necessidades momentâneas, fosse de alimento, fosse de saúde, mas os milagres que ele realizava, os sinais que ele operava, eram para além daquelas necessidades, até mesmo para restaurar a dignidade na vida daquelas pessoas, para trazer um outro contexto, até mesmo social, um outro contexto na vida daquelas pessoas, diante daquela sociedade, diante da comunidade, dos seus familiares. Então Jesus, ele restaurava a vida por completo. É bom a gente trazer esses detalhes para que a gente compreenda que, fosse no âmbito da alimentação ou da saúde, Jesus, ele não apenas com os seus milagres resolvia os problemas momentâneos, aquilo que as pessoas estavam necessitando naquele momento. Ele ia além disso, ele restaurava a vida daquelas pessoas através dos seus milagres. E é isso que Deus tem feito na minha vida, na sua vida, na vida de todas as outras pessoas, através de Jesus. Quando Deus ele traz para a nossa vida algo que não pode ser realizado por mãos humanas, o que nós chamamos de milagre, são aquelas coisas que não têm explicação lógica, a ciência não consegue comprovar, o ser humano não consegue realizar nem operar, seja pela força do seu braço, seja pela sua inteligência,
mas Deus, no seu poder, Ele de fato age exatamente dessa forma e Ele traz para a nossa vida, Ele traz para a nossa existência aquilo que só Ele consegue fazer, os milagres que Ele vem operando. Então a gente vê nessa passagem a maneira como Jesus ele vai curar a sogra do Pedro, chegando até ela, colocando a mão nela, a maneira como Jesus exerce a sua autoridade, seja no tato ou seja verbalizando. Logo em seguida, ele vai expelir demônios e curar outras pessoas enfermas, e ele vai fazer isso com a sua boca, com a sua palavra, com a sua voz, com a sua autoridade. Nós sabemos que a palavra de Jesus, ela procede da boca de Deus. Nós sabemos que Jesus ele não fala aquilo que é dele mesmo, mas ele fala aquilo que o Pai o mandou falar. E nós sabemos que por isso ele tem a autoridade vinda de Deus para fazer e para operar e para curar e para expulsar e para ressuscitar e para realizar todos os tipos de feitos na vida de qualquer ser humano. Mas nós precisamos compreender, assim como nós vimos no vídeo passado, que os milagres de Jesus, o milagre que Deus tem para operar na nossa vida, o poder de Deus sobre a nossa vida, ele precisa ser acionado através da nossa fé. Existem momentos em que a Bíblia vai nos mostrar que Jesus chegou e curou uma pessoa sem que ela mesma viesse pedir. Existem momentos que a Bíblia vai nos mostrar que pessoas vieram buscar a ajuda de Jesus e Jesus vai perguntar a essas pessoas: você crê? Você crê? Você acredita que eu posso fazer nisso? Em outros momentos nós vamos ver o texto nos mostrando que após Jesus receber ali o contato com aquelas pessoas, ele vai dizer: a tua fé te salvou. Ou ele vai dizer: você está curado, seus pecados estão perdoados, não peque mais. Então a gente vê uma ligação ali entre essas obras e essa fé, né? Entre a ação e a reação, que vai ali culminar na realização do milagre na nossa vida. Então nós colocamos ali a fé do homem em Jesus, que ele pode realizar sim todas as coisas. Essa é a nossa obra, essa é a nossa ação de ir buscar a Jesus, essa é a nossa fé também de crer que ele é suficientemente capaz de realizar qualquer coisa, como nós vimos no vídeo anterior, aquele centurião que foi buscar milagre, ele foi buscar ajuda não para ele, mas para uma outra pessoa, para o seu servo que estava gravemente enfermo, e Jesus mesmo verbalizou para o povo que estava ali que ele não tinha encontrado ainda em Israel uma fé igual a daquele homem, porque aquele homem creu que mesmo Jesus estando distante da casa dele e sem colocar as mãos naquele homem, ele era capaz de resolver aquela situação, como de fato ele foi capaz. E no final Jesus falou o que para ele? De acordo com aquilo que você crê, assim acontecerá. De acordo com o que você creu, dessa maneira acontecerá. E aquele homem creu e o seu servo foi curado naquele mesmo momento. Então nós vemos que Jesus ele tem várias maneiras quando a gente trata desses milagres de cura, esses milagres voltados mais à saúde, digamos assim, porque ao longo dos vídeos vamos ver milagres de outras razões, milagres em outras áreas da vida, mas nessa específica de curar e de libertar, que isso também é uma saúde para o corpo e para a alma, a gente vê Jesus ele agindo de maneiras distintas, ele mostrando que ele pode curar independente da situação, seja colocando a mão, como ele fez com a sogra de Pedro, ou seja apenas falando, verbalizando, como ele fez com esses endemoninhados, curando aquelas pessoas. Então veja que para Jesus não existem desafios. Às vezes, até mesmo na área da medicina, os médicos, obviamente, porque são seres humanos como qualquer um de nós, encontram diariamente desafios.
Nós, até mesmo tratando das enfermidades dos nossos filhos ou das nossas, encontramos desafios. Às vezes um remédio ele não vai se adequar ao seu caso, ele não vai fazer bem para o seu organismo. Às vezes, tentando curar uma enxaqueca, você pode acabar agredindo o seu estômago por conta do medicamento, ou você gerou um outro problema. Às vezes você vai buscar um remédio ou um tratamento paliativo, ele não vai resolver o seu problema, ele vai, na verdade, dando a você mais tempo para que você consiga ficar mais confortável, mas ele ao mesmo tempo vai tardando a cura daquela situação, porque é paliativo, ele não vai resolver o seu problema de fato. Então nós vemos que nós, seres humanos, encontramos muitos desafios para tratar da nossa saúde, para curar enfermidades, para nos livrar de doenças. Mas Jesus, ele nos mostra que ele não tem essas limitações, ele não tem dificuldades, ele não encontra desafios. Ele mesmo vai falar para nós, em outro texto, que existem sim coisas que são impossíveis do homem fazer, ainda que ele queira, ainda que ele se esforce, ainda que ele se capacite, são impossíveis de serem realizadas pelos seres humanos. E nós sabemos diversas delas. Nós somos a todo tempo lembrados, confrontados que somos limitados. Mas Jesus, por outro ponto, ele nos mostra: para Deus, nada é impossível. Para Deus não existem coisas impossíveis. É isso que nós chamamos de milagres. São coisas que não são explicáveis pela lógica humana. São coisas que confrontam e afrontam a ciência, que é tão vaidosa, que tem um ego tão grande. São coisas que não conseguem ser reproduzidas, não conseguem ser imitadas por ser humano nenhum. Essas coisas que ninguém consegue explicar, ninguém consegue realizar, são coisas que nos deixam abismados, são essas coisas que nós chamamos de milagres. São coisas que apenas Deus é capaz de realizar, seja por suas próprias mãos ou através do seu Filho Jesus Cristo. Então, receba essa palavra de Deus na sua vida para o problema que você está vivendo hoje, o desafio que você está enfrentando, que tem te afrontado, que tem tentado te humilhar, que tem tentado roubar a sua fé, que está tirando a sua paz, sono, o apetite, a sua saúde física, a sua saúde mental, está abalando o seu matrimônio, o seu relacionamento com os seus filhos, com as suas pessoas, está atrapalhando o seu desempenho no seu trabalho. Recebe essa palavra para a sua vida, para que a partir de agora você consiga descansar. Aquilo que é impossível do homem realizar, Deus pode fazer. Seja colocando a mão ou seja simplesmente dando uma palavra de autoridade. Você precisa entender que existem áreas na sua vida que não serão resolvidas através de você, por mais que você se esforce. Existem coisas na sua vida que hoje não estão funcionando, estão tirando a sua paz, estão te afrontando todos os dias. Mas essas coisas serão resolvidas por Deus, seja no momento em que Ele colocar a mão, ou seja no momento em que Ele liberar uma palavra, Ele vai resolver, porque Ele é o operador de milagres na nossa vida. Então, seja humilde e seja confiante em Deus, que Ele não vai te decepcionar. Entrega na mão dele aquilo que está te machucando, está tirando o seu sossego, está tornando os seus dias sempre iguais, porque você dorme e acorda e o problema continua ali, ganhando peso, engordando, crescendo, sendo nutrido, ficando robusto, quase que te engolindo, dobrando de tamanho. Ele permanece ali. Entrega essa situação na mão de Deus,
porque Ele é o único capaz de resolver coisas impossíveis. A ajuda do ser humano, ela tem um limite. Você pode ter excelentes amigos, você pode ter excelentes familiares, mas a ajuda deles terá um limite. A partir desse limite, dessa fronteira, só Deus pode operar na tua vida, na minha vida e na vida de qualquer pessoa. Então, faça como essas pessoas que iam levando enfermos, endemoninhados até Jesus. Leva o seu problema até Jesus e assuma para você mesmo, confesse: Senhor, eu até tentei, eu até me esforcei, eu até me dediquei, mas eu não consegui resolver. Os dias passaram, os meses passaram, talvez os anos passaram e eu tentei resolver, eu não consegui. Por favor, me ajuda e resolve para mim. Eu sei que só o Senhor é que pode resolver essa situação. Entrega nas mãos de Deus, porque quando a gente insiste em deixar nas nossas mãos uma situação que nós já vimos que não somos capazes de resolver, é como se nós estivéssemos dando soco na ponta de uma faca. Tudo que a gente consegue com essa atitude é se machucar, é se frustrar, é perder tempo, é acumular prejuízos e abalar a nossa fé em Deus. Então, se você já observou que existe algo na sua vida que você não está conseguindo resolver, seja um relacionamento, seja uma porta de emprego que parece que não se abre, você já distribuiu centenas de currículos, participou de centenas de entrevistas de emprego, você já abaixou até mesmo o nível do seu filtro, você já ficou mais acessível até para cargos que não são dentro da sua área. Você já abaixou até mesmo ali a sua meta de salário, tudo para facilitar que você encontre um emprego. Mas nem assim você consegue sair dessa situação de desemprego. Talvez você esteja com uma enfermidade há mais de 2 anos, tomando remédio, indo ao médico, mas não surte efeito. Talvez seja algo simples, uma infecção que poderia ser tratada com antibiótico, mas você não está conseguindo. Talvez seja um relacionamento que você está se dedicando, você está fazendo a sua parte, mas não está tendo resultado. Seja lá o que for, coloca nas mãos de Deus, porque seja colocando a mão, como ele fez com a sogra de Pedro, ou seja, verbalizando a sua autoridade, como ele expeliu os demônios daqueles endemoninhados, Deus, ele vai efetuar na sua vida um milagre que vai ser para que você testemunhe para as pessoas e elas e você glorifiquem o nome de Deus através daquilo que ele fez e pode fazer na sua vida. Que você receba esse vídeo, compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que elas também tenham essa bênção na vida delas e venham a receber aquilo que Deus deseja entregar na vida delas, milagres. Que Deus te abençoe, se Ele permitir. Até os próximos vídeos.